balanço do ano de 2023 do ponto de vista internacional, geopolítica, o posicionamento dos países, quem ganhou espaço, quem perdeu, como entra cada país agora para 2024. Nosso convidado hoje aqui no estúdio é o professor de Relações Internacionais, Manuel Furriela, advogado, sempre presente aqui conosco na nossa programação. Professor, muito obrigada, por ter vindo. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Gente. Eu que agradeço, eu queria parabenizar por toda a programação, um ano intenso de pauta internacional. Que ano não é intenso, né? Super, e vocês fizeram uma cobertura incrível, acho que também é para todos nós reconhecermos o trabalho do jornalismo, o teu trabalho e de toda a equipe. Muito obrigada. Professor, vamos olhar de fora aqui, né? Aquele mundo redondo que a gente tem e os players, né? O que o fechamento de 2023 diz, principalmente em relação a Estados Unidos e China, que hoje são os dois gigantes? Como é que cada um deles chega ao final do ano na visão do senhor? É interessante essa tua colocação, porque nós tínhamos até alguns anos atrás uma divisão do mundo entre Estados Unidos e União Soviética, até final dos anos 90. Isso acabou. E aí os Estados Unidos ficaram como a única grande potência e a China com um crescimento econômico acelerado. Mas o curioso é que a China ela não se posicionava politicamente na esfera internacional de forma relevante, representativa. Então ela tinha e tem, obviamente, uma atuação econômica muito grande, deve até ultrapassar os Estados Unidos, se a gente comparar ou trouxer em análise o tamanho da economia, mas não em posicionamento internacional. Ela não tem uma interferência direta em questões de outros países, ela não tem tropas em outros territórios, nada disso. Mas neste ano, ela começou a ser demandada a ter um papel mais representativo, não só econômico, mas também num papel geopolítico internacional. Então ela interferiu mais do que costumeiramente ela deveria interferir, e eu acho que ela agora está reconhecendo que o papel dela tem que ser mais do que ela tem sido. A China começa a criar, de uma forma mais concreta, uma zona de influência para se contrapor também à zona de influência dos Estados Unidos, é isso? Sem dúvida, e alguns estão tentando ainda ter algum papel. A União Europeia perdeu muita relevância, tanto é que eu acho um grande erro não fazer o acordo com o Mercosul, porque eles perdem representatividade internacional, mesmo sendo o continente mais rico, né? A gente sabe que os anos vão passando e você tem um desgaste natural, e você tem a Rússia querendo ainda ter um papel, tanto é que é por esse motivo que ela invadiu a Ucrânia, e sempre com um papel mais diminuído. Tanto é que ela foi para o colo da China, a China assumiu uma responsabilidade de apoiá-la neste momento. Então, sim, a China está sendo demandada e percebeu que tem que se contrapor para manter seus interesses em alguns aspectos aos Estados Unidos. Então, você ainda tem os Estados Unidos como o maior centro de influência internacional, você tem algumas potências regionais, é o caso do Brasil, da Arábia Saudita, alguns países que são regionalmente relevantes, mas a China ela vai ter um papel internacional cada vez mais relevante, e a gente tem que observar se ela vai ter maturidade propriamente para ter essa atuação estabilizadora como os Estados Unidos se propõem a ter. Como é que o senhor define, professor, a China, não é? Porque é um país que ganhou tanta relevância, é um país comunista, é um país de partido único, é um país não democrático e é o país que mais cresce no mundo. Sai um pouco daqueles parâmetros, né, que a gente está acostumado a usar para carimbar na testa dos países, não sai? Sem dúvida, porque o que você tinha até alguns anos atrás? As superpotências, elas além propriamente de terem uma atuação militar relevante, econômica relevante, elas também tinham a sua própria agenda. Elas tinham preceitos, princípios. Os Estados Unidos, grandes defensores de direitos humanos, grandes defensores da democracia, então isso também era propagado. E quando você tinha a União Soviética, o projeto comunista era propagado. Então você tinha uma ideologia... Mas a China não propaga o seu projeto comunista. Até porque, como você falou, é até difícil definir. Até que ponto ela é um país comunista? Ela não segue a cartilha clássica. Porque hoje em dia você só tem dois países que seguem a cartilha clássica, é Cuba e a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é até mais do que Cuba. Cuba ainda teve um momento de modernização e também tem aí o seu aspecto latino que diferencia um pouco. Mas a Coreia do Norte segue
aquela cartilha que a China chegou a seguir. Hoje em dia, não. Você tem milionários na China. Como é que você pode falar num país socialista comunista que prega que todos tenham um certo nível de igualdade se você já tem empresários bilionários, multimilionários dentro do país? E um país que tem o consumo como base da sua economia, não é? São isso duas não é coisas a cartilha que não casam. Ela está tentando se diferenciar. Agora, a China, nos anos 70, quando ela criou o projeto de levar as indústrias para lá, porque ela se apresentou ao Ocidente como um país com uma enorme população, ainda é, a Índia está passando, mas ainda é, onde teria mão de obra barata, onde as fábricas, o chão de fábrica poderia se estabelecer e a partir daí ela se desenvolveria. Esse foi o projeto. Só que ficou aquele resquício do passado de um projeto político de partido único, como você mencionou. Ainda o chefe de Estado escolhido por uma eleição indireta realizada pelos secretários do Partido Comunista. Algo totalmente incompatível com esse projeto de desenvolvimento. Então a China é sim tem sim um governo ditatorial, é uma autocracia, só que os principais aspectos ideológicos ela deixou de lado. Tanto para propagar no exterior, ela não leva a agenda dela para o exterior, aliás, nunca levou, para falar a verdade, mesmo em outros países próximos ali, como fazia a União Soviética a todo momento, né? Ela tinha um projeto de fazer com que todos os países fossem comunistas, socialistas, como queiram. A China não teve isso. E agora é interessante que ela não tem nem para ela mesma, né? Mas eu acredito que em algum momento, não só a China vai ter que ter, como eu estou mencionando aqui, começou até agora recentemente, um papel internacional político relevante, ela vai ter que se posicionar, como também ela vai ter que se reformular. Eu acho que esse modelo de partido único e que propaga aquilo que ela não é, princípios de igualdade, de estatização, ela não faz mais isso. E em algum momento vai ter uma reformulação que deve chegar ao ambiente político. A gente, durante o ano, tratou aqui no Jornal Gente sobre o fato de que hoje a China é o maior credor do mundo e empresta dinheiro a rodo, especialmente para países em desenvolvimento. O que isso significa do ponto de vista da geopolítica, na opinião do senhor, professor? Importantíssimo esse teu ponto, porque ela primeiro se tornou um grande credor internacional maior dos Estados Unidos por comprar títulos no exterior para investir, que aliás o Brasil também faz. Como a gente tem uma reserva de mais de 300 bilhões de dólares, a gente tem que aplicar. No exterior a gente compra títulos dos Estados Unidos, etc. O Brasil também é credor, mas eles em valores muito maiores. Mas depois ela entrou em outro tipo de processo. Ela entrou naquela que ela financia suas exportações, então ela constrói propriamente infraestrutura em países que lhe interessa, por exemplo, obter recursos naturais para a sua indústria. Quando ela começar a não receber por empréstimos, como já aconteceu com outras economias grandes, quando ela tiver dificuldades nesse relacionamento propriamente que ela tem em relação a investimentos e a ser credora, é que ela vai perceber que ela vai ter que interferir no mundo. Né? Mesmo o Brasil, às vezes, fica numa situação desconfortável. A gente lembra quando fizemos um investimento grande na Bolívia para fazer o gasoduto para trazer para cá, e quando entrou Evo Morales no governo, encampou. Melou o jogo. Melou o jogo e o Brasil tinha 2 bilhões de dólares investidos ali. Até que ponto o Brasil não deveria ter tido alguma interferência direta já, né, que fez um investimento e acabou tomando um prejuízo? A China vai ter isso agora na agenda dela. Né? Então é mais um fator que vai fazer com que ela seja diferente propriamente do que ela tem sido. Então só ser exportadora, receber, né, por conta dessas exportações a não receber, era um cenário muito relevante, mas agora já não é. Ela tem projetos muito diferentes, por exemplo, do carro elétrico, que ela está trazendo até para o Brasil, e o Brasil está até aproveitando esse investimento, ela vai começar a disputar mercados. Ela vai começar a ter interesses conflitantes. E os conflitos é que geram as guerras, e aí a gente tem um cenário posto que, repito, tem que ver se ela vai ter maturidade para se colocar internacionalmente. Não dá para ela ficar fora do que está rodando no mundo. Isso não vai poder acontecer por muito tempo. Professor Manuel Furriela, em que momento a Índia vai começar a incomodar como potência? Parece que
A Índia chega ao final de 2023 maior do que começou, em população com certeza, mas também em tamanho, em economia, em relevância, mas ainda não chega aos pés. A gente, quando olha projeções de longo prazo, essas feitas por bancos internacionais, elas indicam que em algum momento a Índia vai entrar numa curva ascendente muito rápida e que talvez ultrapasse economias gigantes que hoje estão ali nessas primeiras posições. Como é que o senhor vê hoje o papel da Índia? A Índia é uma democracia, né, um país democrático. Tem lá seus problemas também, mas por tese, né, ela é um país democrático. Tem vários problemas internos por conta de o país ser dividido em facções, em castas. Né? Há uma divisão de castas construída há quase 3.000 anos que ainda vigora. Se você nasce numa família que tem uma determinada profissão, você vai ter que ser aquela profissão. Isso não existe mais. Ela vai ter que se reformar culturalmente, mas em termos internacionais, a China se projeta. Inclusive, no ano de 2023, completou 75 anos das relações deles com o Brasil, porque está ligado propriamente até à independência deles da Inglaterra. Então, a Índia, sim, ela vai ter um papel internacional mais relevante. Eu acho que é um pouquinho mais claro, como ela é uma democracia, e eu acho que o alinhamento, pelo menos político dela, é mais acertado com um projeto capitalista do que a China, não é? Então, eu acho que ela tem uma posição nesse aspecto um pouco mais fácil. Mas em termos de se posicionar internacionalmente, a Índia também vai ser mais demandada. Ela é uma economia em ascensão, ela está desenvolvendo muito o seu parque tecnológico, ela já faz propostas de projetos de know-how, de patentes para o resto do mundo, ou seja, ela está se desenvolvendo também na parte tecnológica. Então, a Índia tem sim um papel internacional relevante. Ela vai ficar um pouco apagada em relação à China pela proximidade. Como eu disse, a China não tem como fugir desse papel, mas a Índia, em algum momento, ela vai ter que ser pelo menos uma potência regional. Ela não vai poder ficar fora. Tudo que é internacional dela até agora, ela lida só com seus conflitos, principalmente com o Paquistão. Eles têm lá uma disputa territorial na Caxemira, né, desde a época colonial, inclusive, mas a agenda dela vai também ter que ser um pouco mais internacional, pelo menos no Sudeste Asiático, como zona de influência. Né? E o que a apaga, como ela está muito próxima da China, a China vai ser global. A Índia, no mínimo, uma potência regional, mas vai haver uma demanda. E o Brasil deveria se alinhar mais à Índia a uma série de familiaridades que fariam com que a gente pudesse fazer mais negócios. Focar na China é um acerto, mas a gente diversificar com a Índia, com certeza, também deveria fazer parte de uma decisão do governo brasileiro. Professor, olhando para a Europa agora, o que acontece que leva a essa estagnação da economia europeia? Não é? São países gigantes, com histórias incríveis e que são consolidados. A Europa, de forma geral, exagerou na dose de proteção social e aí ficou sem combustível para crescer? Eu acho que ela tem, né, um projeto de bem-estar social construído depois da Segunda Guerra Mundial, né, o Welfare State, que é um projeto. Os Estados Unidos falam que tem, mas não tem igual, porque não tem, por exemplo, serviço de saúde público, não tem, mas a Europa tem, como um todo. Mesmo aqueles países que são um pouco mais liberais, que é o caso da Inglaterra, todos eles têm uma estrutura mínima, né, e alguns mais acentuada, que são os escandinavos. Né, que aí entra no que você falou, vai cobrar de algum lugar. Né, os impostos são altíssimos na Europa, porque tem que sustentar um sistema onde o Estado é provedor do básico. Diferente, por exemplo, de um projeto nos Estados Unidos. Essa conta é cara. Mas eu acho que esse aspecto a Europa ainda sustenta. Né? São países muito ricos, em geral, é um continente rico. Eu acho que o problema da Europa, o projeto que a Europa não está desenvolvendo, é que ela não sabe mais que ela não é a principal região do mundo. Veja só o desenvolvimento que a gente está mencionando aqui da Ásia. Se você amealhar as principais economias asiáticas, botar China, Japão e Índia, já passa propriamente o que eles geram de riqueza e de tecnologia. Longe. Exatamente. Né? Então, eles têm que perceber que eles já não são, então eles têm que se atualizar. Eu acho que é um problema de desatualização. E uma sucessão de erros. Né? A saída da Inglaterra foi um enorme erro, sair da União Europeia. Ela já paga a conta. E uma conta amarga. Você veja que ela já sofre vários problemas por conta dessa decisão. Londres, que era o centro financeiro da Europa, agora é o centro financeiro da Inglaterra. É relevante, mas não é a mesma coisa.
centro financeiro da Europa mudou para Frankfurt. Há um problema de desabastecimento, porque havia uma interação com a economia da União Europeia que está se perdendo. Então, assim, eles só arrumaram problemas. E tem a Escócia, que não concordou com a saída da União Europeia e pode ser que queira ficar independente da Grã-Bretanha e seguir a sua própria agenda. Eles correm o risco de perder a Escócia como integrante da Grã-Bretanha. Só arrumaram problemas para eles. Mas o principal que eu acho neste ano de 2023 é eles não avançarem no acordo com o Mercosul. Seria muito relevante para eles. A gente fala de nós porque nós os observamos como um continente mais rico. Mas para eles também. Imagina fazer um acordo com o Mercosul, e principalmente estando aqui o Brasil, significa que eles estariam com uma inserção internacional maior. Né? E tudo por conta do protecionismo, principalmente que a França aplica a seus pequenos agricultores. É outra pauta desatualizada. Então, se a Europa não se reinventar, não repensar, ela vai começar a ficar de escanteio num mundo onde os players vão ser outros. Estados Unidos, professor, eleição ano que vem, novamente duas forças antagônicas se colocando na jogada, provavelmente Joe Biden e Donald Trump. O quanto que essa eleição, nesse momento nas pesquisas, Donald Trump é favorito, tem muita coisa para acontecer ainda, questões jurídicas ligadas ao ex-presidente, mas o quanto que isso pode influenciar o papel dos Estados Unidos nesse jogo de xadrez que é a geopolítica? Bom, primeiro a candidatura Trump, ao meu ver, ela só não sai se tiver problema jurídico, e ela tem. Inclusive, você já teve um estado que decidiu que Donald Trump não poderia ser candidato lá. É até uma coisa gozada, né? A estrutura jurídica dos Estados Unidos, o sistema deles. Como lá eles formaram o país através da união de 13 colônias, por isso que se chama Estados Unidos, e depois vieram outras. E foi um projeto a partir da união de colônias, ao contrário do Brasil, que se tornou independente quase do tamanho que é, e se divide em estados para facilitar a administração. Então lá os estados têm muito mais independência, os estados federados, né, eu digo. Então ele pode ter percalços. Ele está com vários problemas, já passou por questão de assédio, né, questão de abusos que tenha cometido, condenações, mas isso não manchou sua candidatura, porque ele tem aquele discurso que ele é perseguido, né? Então isso pega lá, emplaca em parte dos eleitores, e tem parte dos eleitores que não está ligando para isso, quer saber que ele seja melhor economicamente, né? Então tem essa questão. Se ele superar essas questões judiciais, ele vai ser candidato. E aí o problema é que, já quando saiu derrotado na última eleição, ele não saiu pela margem que se imaginava. Ele perdeu por uma margem pequena. Então ele era um candidato mais forte do que havia se projetado. Achavam que iam derrotar ele facilmente. Então ele saiu com fôlego daquela eleição. E ele, com esse vigor, somado à gestão do Biden, que tem sido muito mal avaliada e amealha muitos erros, até de surpreender, porque Joe Biden ele é político há muitos anos e foi um vice-presidente muito representativo na época do Obama, inclusive na parte internacional, que é a especialidade dele. Mas, infelizmente, ele erra muito. E, domesticamente, Estados Unidos com inflação recorde, né? Você tem uma economia patinando, você tem uma situação econômica que tem deixado os americanos apreensivos, e isso é o que pega mais nos Estados Unidos. Então, ele se tornou um candidato com problemas. E tem outros que também não se menciona muito, ele já não tem o mesmo fôlego, né? A gente percebe que, apesar de estar na sua capacidade plena, né, de cognição, ele a idade está cobrando um preço. A idade, é visível que a idade cobra. E aí uma coisa curiosa, que o Partido Democrata não construiu uma alternativa. É ele. A gente acreditava que a Kamala Harris, ao apoiar a candidatura dele, por isso que foi vice, ela seria a sucessora. Não, ela está apagada, né? Então, Donald Trump é o favorito, só não será se ele tiver a candidatura impugnada. Mas o Partido Republicano, ao contrário do Democrata, tem alternativas. Você tem 3 outros candidatos, governadores de estado, que têm ido muito bem. Então, ele tem uma alternativa. Então, essa eleição, seja Trump ou não, o Partido Republicano é quem tem mais chance de levar. Professor Manuel Furriela, a gente já falou sobre Estados Unidos, China, União Europeia, Índia.
Então vamos olhar um pouquinho aqui para o nosso umbigo, não é? Dentro desse cenário, posicionamento político do Brasil e o nosso papel nessa engrenagem da economia. Como é que a gente termina 2023, na sua opinião? Bom, a economia ela tem uma certa estabilização, né? Eu acho que os investidores, no final do ano passado, até tive a oportunidade de falar aqui no restaurante de São Paulo para 140 empresários, eu falei, a gente já sabe o que é Lula, já sabemos o que é o Bolsonaro, né? Os dois provavelmente vão manter a estabilização da inflação como meta, as contas públicas relativamente em ordem, é o que tem sido feito, e a gente percebe que, surpreendentemente, o ministro Haddad tem perseguido essa meta. O que eu vejo de problema nisso é a forma como se constrói a estabilização das contas públicas, né? Não é a partir de cortes, não é a partir de decisão de se gastar melhor, não é a partir de verificação onde há desperdício, que eu acho que seria o caminho para um país que já é tão onerado com impostos, como é o caso do Brasil, e onde se gasta tão mal. Porque a qualidade dos serviços públicos ela não é equivalente a um país que recolhe 40% do PIB em impostos, né? De qualquer forma, seja por aumento de impostos, que não é o melhor caminho, seja pelo corte das despesas, que obviamente seria o melhor caminho para não onerar a sociedade, o fato é que se buscou um caminho de estabilização. Então, o Haddad aumentou os impostos, a gente percebeu que os projetos este ano foram aprovados nesse sentido, há um receio da arrecadação não aumentar suficiente para zerar o déficit o ano que vem. Boa notícia, persegue-se o déficit zero. Má notícia é a forma como é feita. De qualquer forma, no final a gente está estável, a gente percebe que houve uma redução no desemprego e, em termos de cenário internacional, né, com tantas visitas que o presidente Lula fez, infelizmente o resultado econômico delas não corresponde ao volume de viagens realizadas, né? Eu observo dois sucessos. Um foi trazer os investimentos chineses em carros elétricos, que é o ponto do momento em relação à mobilidade, e também um investimento considerável da China veio junto. O outro projeto de investimento da Arábia Saudita, a gente já verifica que até na Braskem eles estão querendo investir, coisa que a Arábia Saudita não fazia em operações no Brasil. Então, esses são casos de sucesso, mas os outros foram visitas, viagens que não trouxeram retornos econômicos relevantes, né? E o próprio acordo com a União Europeia, que não saiu, também que seria uma notícia relevante. Em termos de reformas, saiu a reforma tributária, assunto de 30 anos no Brasil ou mais. Ela não é perfeita, todo mundo fala isso, mas ela é uma reforma. E para o investidor, pouca gente também menciona, às vezes é mais importante saber o que vai acontecer do que ter a notícia que vai acontecer o que ele quer. Seriam dois pontos importantes: ter a reforma ideal e rápida, tributária, mas ter também o que vai acontecer. E o que ele cresce ficou os só olhos? com o que vai acontecer. O que cresce os olhos hoje do investidor externo para vir para o Brasil? O que a gente tem para oferecer que dê algum tipo de vantagem competitiva em relação às outras economias? Infelizmente não cresce muito, né? O Brasil, é que a gente mora aqui, a gente vê as boas notícias e nós estamos certos. E o brasileiro é otimista, né? A gente até compara com os nossos amigos argentinos, são pessimistas desde sempre. Acho que porque foi um país mais rico e agora não é. Mas o Brasil a gente sempre vê, isso é bom, né? O Brasil é mais otimista, vê o lado cheio do copo. Mas, infelizmente, o Brasil continua sendo periférico no cenário internacional, né? A gente não está rodando nas grandes pautas de investimento. E nós vivemos num cenário onde os grandes investidores eles estão atrás de projetos. Então, você não tem uma escassez de capital financeiro. Então, se a gente tivesse bons projetos, a gente conseguiria trazer mais investimentos. Como eu falei, a reforma tributária pelo menos diz o que vai acontecer, a nossa relativa estabilização também, a gente deve trazer um pouco mais de investimento sim, mas nada a ponto de falar que somos um grande player internacional. Então o Brasil, infelizmente, o que viraria ainda essa está chave? à margem. Reformas que teriam que ser mais relevantes, né? A gente precisa fazer uma reforma administrativa, a gente precisa ter uma estabilidade jurídica, a gente acompanha às vezes algumas decisões que são tomadas que mudam o cenário por completo,
né? Então, como o Brasil ele tem uma maturidade já muito grande nas suas instituições, a gente percebeu até em alguns cenários, e tem também capital humano bem formado, eu acho que está na hora da gente ser relevante e tomar decisões mais acertadas. Então você vê, abandonou-se um projeto de privatização. Projeto de privatização, até quem é de esquerda também privatiza. Né? Por que você não vai privatizar os Correios? Porque ele fica na mão do governo. Então acho que tinha que ter um projeto de privatização, mesmo que não seja total, e reformas é a parte administrativa. E um pouco mais de estabilização em decisões jurídicas. Então quem investe aqui quer saber o futuro. A reforma tributária ajudou nisso, como não é o que eu quero, mas eu sei o que vai ser. Né? É uma coisa importante. E outras que mostrem efetivamente o Brasil seguro para se investir e o Brasil com projetos. Né? Então, parte-se ainda naquela linha que o Brasil tem que crescer utilizando o investimento público e aumentando a arrecadação. Isso não é um bom recado se a gente quer trazer investidor estrangeiro. Então, por isso que a gente continua na margem. Professor Manuel Furriela, professor de Relações Internacionais, agradeço muito, a sua conversa aqui conosco, essa aula, o seu tempo que foi dedicado ao Jornal Gente. Muito obrigada, professor. Até uma próxima e estaremos juntos em 2024 também. E tenho certeza que vai ser um ano melhor, apesar da gente ter vários desafios. Muito obrigada.